É difícil de acreditar, mas é verdade. Ainda o terreno sobre o qual nos movemos contém inúmeros mistérios. Alguns estão escondidos lá há milhões de anos, outros só recentemente. Quando e por qual razão os objetos foram encontrados sob a superfície da Terra, sua descoberta é sempre uma sensação. No vídeo a seguir, apresentamos a você 10 escavações arqueológicas quase inacreditáveis. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like e inscreva-se em Mundos Escondidos e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Aeronaves que se pensava estarem perdidas. Se você cavar fundo, pode se deparar com algumas surpresas. Entretanto, ninguém esperava o seguinte achado, pois ao cavar na areia quente do deserto, espera-se encontrar ossos de animais que morreram de sede ou encontrar restos humanos que sugerem um destino trágico. Não admira, então, que alguns americanos tenham ficado espantados quando se depararam com objetos voadores escondidos nas profundezas da areia do deserto iraquiano. Os alienígenas tinham caído? Não, este é um mistério terreno. Durante a Guerra do Iraque, o desaparecimento de aviões iraquianos intrigou as forças armadas ocidentais. Eles, aparentemente, tinham desaparecido no ar. Ninguém sabia para onde tinham sido levados. Portanto, ninguém poderia prever se, afinal, interviriam na guerra e de um lugar completamente inesperado. O mistério agora foi resolvido, pelo menos parcialmente, porque alguns aviões de combate foram encontrados enterrados nas profundezas do deserto. Quem teve a ideia de escondê-los ali, até hoje não está claro. A única coisa certa é que a ação não foi muito bem pensada, porque ao enterrá-los na areia, os aviões desapareceram da terra, mas também ficaram sem voo. Serpente gigante. As cobras são assustadoras para muitas pessoas. Elas não apenas se movem com a velocidade da luz, mas também se movimentam silenciosamente através do solo. Se os répteis também estiverem equipados com um veneno tóxico, o encontro pode facilmente se tornar fatal. Então, por que alguém deveria erguer um monumento a uma cobra e um monumento tão gigantesco como em Ohio? Lá no meio oeste dos Estados Unidos, uma cobra gigante se estende por quase meio quilômetro. Somente do ar é que o trabalho é visível em sua totalidade. Mas todas as observações até agora não levaram a nenhuma pista definitivamente sobre quem imortalizou o réptil gigante na forma de uma colina e, sobretudo, o porquê. Talvez uma cultura passada tenha celebrado aqui rituais misteriosos. Mas então, como a cobra poderia ter sido retratada com tanto detalhe? O local é datado de mais de 1000 anos atrás. Naquela época, não existiam aviões nem drones. Alguns, portanto, suspeitam que a cobra não tem origem terrestre, mas foi criada por visitantes extraterrestres com tecnologia desconhecida para nós. Mas também não há provas para isso. Portanto, por enquanto, todos nós teremos que continuar a viver com esta incerteza. Macaco assustador. O misterioso frasco de 17 centímetros de altura é mantido atrás do vidro do museu na cidade do México. O frasco escuro mostra um macaco segurando sua cauda acima de sua cabeça. O frasco, que definitivamente exala um certo fator assustador quando se olha para ele, é feito de vidro vulcânico, que foi trabalhado e polido com precisão. E é aqui que reside o mistério da peça do museu. De acordo com os registros, vem de um local de escavação próximo a Texcoco, a poucos quilômetros da cidade do México. No final do século XIX, o artefato foi entregue ao museu e em excelentes condições. Como diz o ditado, algumas coisas são boas demais para serem verdadeiras. Isso também é verdade para este artefato, pelo menos do ponto de vista de alguns especialistas. Até hoje, os especialistas discutem se o jarro de macaco é uma falsificação insidiosa ou um verdadeiro tesouro arqueológico. E isso ainda traz muitas dúvidas. Alguns dizem que o frasco é simplesmente perfeito demais para ser genuíno. Outros dizem que não há nada que sugira que tenha sido feito com a ajuda de ferramentas mais novas. Se a autenticidade for confirmada, isso levantaria imediatamente outra questão misteriosa. De acordo com estimativas aproximadas, o achado é datado entre 1200 e 1500 d.C. Como era possível fabricar o artefato com tanta precisão muito antes de existirem as ferramentas necessárias? Apenas o macaco no frasco sabe a verdade, e não parece que ele queira revelá-la nesse momento. Então, a nossa dúvida vai permanecer. Mensagem apocalíptica em pedra. Na Suécia, uma pedra de quase 4 metros de altura é intrigante.
ela está coberta de runas misteriosas. Vários especialistas já estudaram a misteriosa descoberta. Uma coisa é certa, o autor levava o nome Varin. Ele deixou uma mensagem em memória de seu filho. Sem dúvida, as pessoas naquela época podiam ler a pedra como se pudéssemos ler uma revista hoje. Mas nos tempos modernos, as próprias runas podem ser decifradas. Mas o que Varin realmente queria dizer a seu filho e à posteridade com eles é o ponto de partida de discussões empolgantes. O fato é que as runas podem ser decifradas, mas não interpretadas com absoluta certeza. Alguns especialistas assumem que Varin está relatando sagas heróicas. Outra teoria é que ele quis avisar de uma catástrofe climática com a inscrição há mais de 1000 anos, pois em tempos passados também houve fenômenos meteorológicos que assustaram profundamente as pessoas. Há relatos de que o sol escureceu durante meses a fio e que a neve caiu, no que, na verdade, foi uma estação quente. As descobertas, como a pedra rúnica sueca, podem fornecer pistas importantes para os eventos daquela época, mas somente se eles puderem ser decifrados. Descobertas infernais. No final do século XIX, estranhas formações que se assemelhavam a saca-rolhas superdimensionadas foram descobertas nos Estados Unidos. Os achados de vários metros de comprimento foram chamados de saca-rolhas do diabo. As primeiras tentativas de explicações foram feitas rapidamente. Estas variavam de esponjas de água doce extintas a raízes de plantas gigantescas, mas todas estas teorias foram rejeitadas repetidas vezes. Quando os restos fossilizados de roedores apareceram perto dos saca-rolhas do diabo, outra consideração tomou forma. Atualmente, alguns especialistas acreditam que, muito antes de nosso tempo, animais semelhantes a castores criavam túneis em forma de espiral para habitar e criar suas crias. O formato de saca-rolhas de suas habitações deveria dificultar o acesso dos predadores e melhorar a circulação do ar. Mas será que os roedores poderiam realmente construir covas tão elaboradas e bem trabalhadas? Para alguns, isto parece rebuscado demais. Apenas uma coisa é certa: há espaço suficiente para outras teorias que também são criadas. Mistério russo. Na selva, extensões russas de Kamchatka, um achado misterioso é intrigante para os arqueólogos. À primeira vista, o artefato estimado em 400 milhões de anos de idade parece uma caixa de câmbio mecânica. Mas quem ou o que a teria construído há milhões de anos? E para que serviu? Talvez, como alguns sugerem rapidamente, a descoberta não seja de nosso mundo. Uma nova teoria, no entanto, não exclui uma origem terrestre. Diz que o objeto misterioso poderia ser a vida marinha fossilizada. Como costuma acontecer, são conjecturas contra conjecturas, e provavelmente teremos que esperar algum tempo para descobrir se o mistério russo pode então ser resolvido de uma forma definitiva, e assim trazer luz e conhecimento para todos. Lua escondida. Às vezes o solo está relutante em revelar seus segredos. Outros achados estão mais ou menos em exposição e parecem estar apenas esperando para serem descobertos. Foi o que aconteceu com um dos lendários globos lunares de John Russell. A luminosidade da Lua tem fascinado a humanidade por séculos. O pintor inglês John Russell, que viveu no século XVIII, também era um astrônomo amador entusiasta em seu tempo livre. A infinidade de espaço o cativou. Ele dedicou quase 200 obras de arte a esta paixão astronômica. Com base em observações, o artista retratou a Lua da forma mais realista possível. Os globos lunares, que foram vendidos no final do século XVIII, também podem ser rastreados até seus desenhos precisos. Uma dessas obras de arte ficou adormecida por várias décadas no sótão de um castelo de um país inglês. Foi só em 1985 que a raridade foi encontrada. Embora a ciência esteja muito mais avançada hoje do que foi durante a vida de Russell, seus globos lunares não perderam nenhuma de suas magias até hoje. A batalha pela água. Não é só hoje que a água é um bem precioso. Mesmo em épocas anteriores, nenhuma gota foi desperdiçada. Os aquedutos encontrados na região de Nazca, no Peru, são prova disso. Durante séculos, eles asseguraram fornecimento de água que dá vida às áreas secas. Olhando para a construção sofisticada, é difícil acreditar que a origem destes sistemas de irrigação inteligente remonta a 800 a.C. Ainda mais incrível é que a parte delas ainda estão em operação hoje. Se ao menos os mestres construtores da época pudessem saber disso, eles ficariam justificadamente orgulhosos de suas obras de arte arquitetônica atemporal. Esferas com fator de ficção científica.
As esferas encontradas na África do Sul, de até 4 centímetros de tamanho, têm inacreditavelmente 3 bilhões de anos. Mesmo para leigos, esta descoberta levanta imediatamente a questão de como as esferas redondas poderiam ter sido feitas há 3 bilhões de anos. E é exatamente a isso que a ciência ainda não tem resposta hoje. O fato de que algumas das esferas encontradas têm partes circunferenciais torna os artefatos ainda mais misteriosos. Não surpreendentemente, persiste a suposição de que os achados tiveram origem longe de nosso planeta, em uma civilização mais avançada. Se eles foram perdidos ou deliberadamente deixados para trás durante uma visita à Terra, é tanto uma questão de especulação quanto uma possível origem terrestre, ponte para o passado. No Iraque, uma descoberta de tirar o fôlego foi feita durante as escavações. Isso mostra que as pessoas tentaram superar abismos e obstáculos muito antes do nosso tempo. Mesmo que o método de construção esteja hoje muito distante do nosso, pode-se assumir que a ponte de quase 4.000 anos, feita de tijolos, era uma sensação para as pessoas de então. E a descoberta também é significativa para os historiadores de hoje. Ela fornece pistas sobre como era o mundo muito antes do nosso tempo. Seja um achado fortuito ou um registro muito procurado, os achados arqueológicos fornecem pistas importantes sobre a vida em tempos passados. Muitas vezes, no entanto, eles mesmos levantam inúmeras questões. Algumas dessas perguntas podem ser respondidas após algum tempo, outras irão ocupar a humanidade por muito tempo. Você é um daqueles cientistas naturais que buscam uma explicação natural para tudo? Ou você acha que tem coisas que vão muito além do nosso conhecimento atual? Você talvez já tenha ouvido falar de outros achados misteriosos que levantam questões misteriosas? A gente aguarda aí os seus comentários abaixo desse vídeo e até a próxima. Tchau!